O ser humano possui um desejo incontrolável de ser o protagonista de uma história surreal. Bem lá no fundo, existe a esperança de que, em determinado momento da vida, uma situação inesperada ou até mesmo sobrenatural irá acontecer e a rotina será deixada para trás. Olha, não posso garantir que você realmente passará por isso, mas o mundo tem sim alguns fenômenos que não possuem respostas e intrigam as pessoas há tempos. Um buraco no céu, um zumbido contínuo, pessoas sem rosto. Aqui é o Ivan Lima, sejam bem-vindos. Deixa eu começar te perguntando: você já viu a neve? Tem vontade? Muitas pessoas têm o sonho de conhecer esse fenômeno meteorológico. Fazer um boneco de neve, jogar bolinhas em algum conhecido, fazer anjos no chão. E eu aposto que você já deve ter visto imagens representando os flocos de neve pela internet. Normalmente, é possível analisá-los totalmente através de um microscópio. Mas sabia que pode acontecer a formação de uma espécie de floco de neve gigante? Veja, os pequenos cristais de gelo se formam com a junção de uma gotícula de água e uma partícula de poeira. Lá na atmosfera, a gotícula congela na pequena porção de poeira, dando origem ao cristal, que, consequentemente, vai formando algumas faces ao redor até se adquirir o design característico. Porém, quando a temperatura não está baixa o suficiente, um floco de neve pode acabar derretendo um pouco e, posteriormente, criando uma espécie de película líquida. Nesse ponto, outros flocos de neve entram em contato e formam uma estrutura maior, como você viu na foto. E quanto a um buraco no céu com um arco-íris dentro? Seria o fim do mundo? Invasão? O retorno do Messias? Chamados de buracos Fallstreak. Esses fenômenos costumam aparecer em nuvens altocúmulos e cirrocúmulos, na ocasião em que estão faltando partículas de nucleação de gelo, necessárias para a formação de cristais. E isso mesmo com a temperatura da água lá em cima, encontrando-se abaixo de zero. Em seguida, no momento em que uma pouca quantidade de água congela e acaba formando os cristais, algumas gotículas ao redor evaporam e caem no solo. Quando isso acontece, é possível ver formação de um buraco, que nem sempre é perfeitamente redondo. No processo, um arco-íris pode se formar no céu. Como é um fenômeno bastante raro, os cientistas ainda não tiveram a oportunidade de estudá-lo a fundo. Sabe quando você ouve um zumbido e isso fica te incomodando o dia inteiro? Pois é. Agora imagina ouvir esse zumbido continuamente, sem saber de onde ele vem ou o que está causando. Essa é uma descrição simples de um fenômeno que acontece em alguns lugares ao redor do mundo, como Windsor, no Canadá, Taos, nos Estados Unidos e Bristol, na Inglaterra. Algumas pessoas até compararam o barulho com o som de um trovão bem distante e também com o funcionamento de um veículo a diesel. Relatos ainda afirmam que as pessoas que escutaram o zumbido por muito tempo enlouqueceram, enquanto outras alegam terem sofrido náuseas, fadiga, dores de cabeça e insônia. Fato é que, mesmo indo embora, o som de baixa frequência, considerado penetrante, sempre retornava. De acordo com uma pesquisa da Universidade do Novo México, apenas 2% dos habitantes da cidade de Taos teriam escutado o som. Mesmo que os relatos tenham começado na década de 90, até hoje ainda não existe uma explicação concreta. Entre as hipóteses para a origem do som estão sistemas de ventilação industrial ou escavações, que seriam ouvidos ao longe pelas pessoas das cidades. Até mesmo radiações eletromagnéticas de baixa pressão já foram consideradas. Seja como for, aqui está um fenômeno que ainda é um mistério. Se esses zumbidos já não são o suficiente para provar que o mundo ainda contém segredos,
Então dá uma olhada na chamada faixa de buracos lá no Peru. Localizada no Vale de Pisco, essa faixa tem intrigado arqueólogos há vários anos. Seu formato, disposição e tamanho, de mais de 1,5 km, supostamente remetem à época do Império Inca, datado de mais de 500 anos atrás. Pesquisadores chegaram a supor que os buracos eram utilizados para o armazenamento de grãos e outras coisas, mas a ideia não é muito aceita, já que as pessoas da época poderiam ter usado outras ferramentas para esse tipo de trabalho, sem precisar escavar quase 7.000 buracos. Cientistas da Universidade da Califórnia pensam diferente e acham que os buracos faziam parte de um sistema de pagamentos de impostos. Através de estudos do solo, os pesquisadores devem ter mais novidades nos próximos anos. Enquanto isso, arqueólogos também já ficaram intrigados com o chamado Portão de Plutão, na região da antiga cidade de Hierápolis, na Turquia. Os antigos povos da região consideravam o lugar como uma espécie de caminho para o inferno, pois quem entrava lá, fosse ser humano ou animal, nunca sobrevivia. Daí o uso do nome Plutão, considerado o deus dos mortos e do submundo na mitologia romana. O curioso é que, mesmo anos depois do templo ter sido construído, ele ainda era rodeado por mortes. Quando os cientistas descobriram as ruínas, foi visto que pássaros e até mesmo insetos que entravam no local morriam sufocados. O mistério foi solucionado quando eles fizeram uma análise geológica, que revelou a existência de uma fenda dentro da caverna. Através dessa fenda, dióxido de carbono, originado da atividade vulcânica, era emitido no espaço. Graças à luz do Sol, parte do gás era dissipado durante o dia. Já na parte da noite, o dióxido de carbono se concentrava em quantidade suficiente para matar alguém rapidamente. Bom, em meio às notícias do OVNI em Magé, aqui no Brasil, e com a divulgação de vídeos do Pentágono que mostram estranhos fenômenos aéreos, teorias que dizem que não estamos sozinhos no universo se tornaram mais fortes. Só que não é de hoje que as pessoas dizem ter testemunhado coisas estranhas no céu. Desde o século XIX, um fenômeno na Noruega já foi registrado por muitas pessoas, sendo batizado de luzes de Hessdalen. Foi somente na década de 80 que os moradores da região começaram a ficar com o pé atrás sobre elas. Afinal, durante uma semana, foram registradas nada mais, nada menos do que 20 ocorrências. Luzes amarelas e brancas, estáticas, silenciosas e que pareciam dançar pelos céus. As teorias de que as luzes eram originadas de aviões ou prédios distantes foram descartadas logo no começo das investigações, visto que os raios eram registrados em vales e paisagens naturais. Para tentar descobrir o que se tratava, foi criado o projeto Hessdalen. Alguns pesquisadores atribuem as luzes a uma combustão envolvendo oxigênio, hidrogênio, sódio e escândio, que possui grandes depósitos na região. Em contrapartida, outra explicação envolve eletricidade, gerada a partir de algumas estruturas de cristal, encontradas em rochas quando estão sob pressão. As cargas elétricas se acumulariam e seriam liberadas em determinado momento. Essa próxima imagem também me deixou para lá de curioso, mas calma. Tem nada a ver com um experimento científico, alienígenas ou humanoides desconhecidos. Após ter sido publicada no fórum Reddit, a imagem se tornou viral na internet. O que ninguém percebeu era que havia um texto logo acima, explicando a situação. Eu nasci 2 meses prematuro, mas eu também tenho um irmão gêmeo que tem todos os dedos. E a ciência consegue explicar isso muito bem. Acontece que a pessoa da foto nasceu com algum tipo de alteração congênita, que normalmente é observada durante a gravidez, enquanto existem alterações que podem gerar 1 ou mais dedos. Outras são responsáveis pelo não crescimento de algumas partes.
podendo atingir tanto as mãos quanto os pés. Agora, vejam esta outra foto. Eu não sei vocês, mas eu não teria a tranquilidade de sentar ao lado de duas pessoas sem rosto, igual o homem na imagem. Como você pode ver nessa outra foto, algumas pessoas ao redor fizeram de conta que não estava acontecendo nada, enquanto uma mulher encara as duas figuras sem rosto, provavelmente tentando entender o que era aquilo. As fotos explodiram na internet em 2018 e não demorou para que os internautas criassem teorias. Enquanto alguns falavam que se tratava de uma edição, outros mais atentos repararam que é possível ver uma ondulação na mandíbula do homem, indicando que ele estava usando uma espécie de máscara de borracha ou látex. Alguns sites resolveram a charada e descobriram que, na verdade, era uma empreitada de marketing viral, que falava sobre o anonimato da humanidade na era da informação. Não foi dessa vez que os aliens se revelaram. Comente aqui embaixo qual item mais te surpreendeu e se você sabe de mais algum. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!